Eu jogava futebol, mas nunca com a intenção de sair para algum lugar. A minha preocupação dos meus pais era que eu estudasse, se formasse em alguma coisa e tal. Então, não, até que um dia eu saí e acabei fazendo uma preliminar lá de Santos e 15 de Piracicaba e acabei fazendo um gol na preliminar de Santos e 15 e os próprios jogadores, né? Na época o Pagão, o próprio Pelé, o Zito, o Dorval, o Laércio, o falecido Laércio, então eles, aquela de tirar o sarro, né? Batendo na minha cabeça, era molequinho, né? Batendo na minha cabeça e tal e dizendo por que eu não vinha treinar aqui no Santos. Não, meu pai não deixa e tal, não sei o quê. Passou. Aí o Lula falou que depois do jogo ia passar em casa. Eu falei, não passa que aí ele vai me bater, que ele não sabe nem que eu vim jogar, pô. Ele não sabe nem que eu vim jogar. Eu tinha 12 para 13. E aí não passaram em casa e tal, não sei o quê. E eu sei lá, acho que um ano e pouco depois eu vim para cá. Deu 2 minutos lá, eu pulei a janela e vim embora. E foi assim que tudo aconteceu, mas nunca imaginei que fosse chegar, jogar, alcançar a seleção brasileira, ser campeão mundial. Isso tudo foi novidade e a sequência do trabalho. A sequência do trabalho foi que fez que alcançasse o objetivo que acabou sendo ser campeão mundial. Mas praticamente sem intenção nenhuma. A sequência dos jogos, né? A sequência dos jogos. Aí acabei entrando no time, estreiei com 14 anos e na sequência fui jogando, até que surgiu a oportunidade de jogar uma partida que foi em 59 pela seleção brasileira. Foi a minha primeira convocação, que foi para Montevidéu. E o Brasil ganhou de 1-0 e eu fiz o gol da vitória. Sim, nervoso você fica, né? Não nervoso dentro do vestiário, por exemplo, nem na viagem. A viagem até um pouco, até hoje eu detesto avião, né? Mas então eu sofri um bocado ali, porque é a primeira vez que estou entrando em avião, né? E todo mundo tirando sarro e tal, não sei o quê, tá tremendo e tal, não sei o quê, blá. Aí trocamos de roupa e tal. Aí tô no campo e tal, tá tudo normal. Aí a hora que tocou o hino nacional, né? O hino brasileiro, nosso hino do Brasil, aí balançou. Aí eu comecei a tremer. E eu tava entre o Zito e o Didi. Eu estava no meio dos dois, entre o Zito e o Didi. Eles começavam a me cutucar, pô, tá todo mijado, tá todo cagado e tal. Eles falavam para ele, eu assim, sei lá se eu tô, se eu não tô, eu sei que tô tremendo. E eu estava tremendo realmente. Mas aí começou o jogo, voltou ao normal. Voltou ao normal, tranquilo e tal. Acabamos ganhando o jogo, eu fiz o gol. Você lembra como é que foi o gol? O gol, o Pepe foi no fundo, bateu para trás, eu entrei e fiz o gol. Me machuquei, o quê? Um mês antes. Acho que foi o último jogo no Pacaembu contra o País de Gales. O Aimoré Moreira, que era o treinador da época, tirou todos os titulares. E eu já era titular. E ele tirou todos os titulares, só não tirou a mim. E foi o que se machucou. Foi o que me machucou, isso ficou uma frustração muito grande. Ali me deu vontade de abandonar o futebol, me deu vontade de não ir para a Copa do Mundo, e eu não estava afim de ir mesmo. Você lembra do lance ou só depois? Não, o cara torceu minha perna com a mão, eu tinha driblado ele me segurou pelas pernas e torceu minha perna, e quebrou meu menisco. Aí mesmo assim o senhor foi para a Copa, mas não jogou, né? Eu fui, mas não fui. Eu fui porque o Zito falou para mim. O Zito que me orientou. Vamos, lá você faz tratamento e fica bom e tal, não sei o quê, vai jogar e tal. Mas o nosso tratamento da época era forno e toalha quente.
entendeu? Não é, hoje, para operar menisco, você entra no hospital e sai andando. E eu fiquei engessado 1 mês e meio quase, entendeu? Então não consegui jogar, principalmente depois que o Pelé se machucou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. O Aimoré queria que eu entrasse de qualquer maneira, e de qualquer maneira não dá. De qualquer maneira não dá, tem que dar você pelo inteiro. E eu não estava inteiro. Naquela época não tinha substituição, né? Não, entrava os 11 e não saía mais. E se saía machucado, mas o time ficava com 10. A seleção ficava com 10. E aí não tive, fiz um teste e tal, mas sem chance, sem condições. Aí na volta eu operei o menisco. E depois joguei o Mundial Interclube pelo Santos. É a única coisa que me perturba. A única coisa que me perturba. O resto passou batido. A única coisa que me perturba é isso, porque eu estava voando na época, não estava jogando. Todo mundo estava jogando, eu estava voando. Então, perdi uma grande chance de conseguir alguma coisa melhor do que eu conquistei. Não, cara, ali todo mundo era amigo, né? A gente, nossa, terminava treino aqui, a gente saía, porra, vamos tomar uma cerveja, vamos. Ia 10. Ah, vamos pra praia. Ia 15. A gente optava por treino na praia. Entendeu? Então, eu acho que era mais unido, o pessoal era mais... Você vê que até hoje, pô, eu tô falando um negócio que já se passou há 50 anos, 60, pô. Eu tô falando uma coisa e a gente é amigo até hoje. Onde a gente se encontra tem festa. Você vê que agora, por exemplo, como eu estava te falando, nós vamos para Botucatu. Vai eu, o Pepe, o Mengal, o Clodoaldo e o Edu. Você não encontra mais isso. Não encontra mais isso de jeito nenhum. Então a gente está sempre junto. E as brincadeiras daquela época hoje continuam? A mesma coisa. É um tirando sarro no outro. Que nem, por exemplo, a viagem daqui a Botucatu dá o quê? Vamos dizer 5 horas, vai. Para nós fica 2 horas só. Que a gente vai enchendo o saco um do outro dentro do carro, porra, passa voando. A diferença é muito grande, porra. Você está sendo campeão pelo teu clube, do teu coração. E a seleção é o país. Foi diferente que eu voltei a jogar. Que eu fui para o Chile e tal e não joguei. Aí voltei, operei, fiquei 1 mês parado e depois eu comecei. Então, para mim, foi um reencontro com a bola e com o título. Entendeu? Foi um reencontro. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande. A Copa é país. A Copa é país. Só que hoje eu não vejo mais como ontem. Entendeu? Que eu me lembro que se reunia na casa de alguém, aí a televisão ligada, que poucas pessoas tinham televisão, e se reunia, fazia churrasquinho, pegava cerveja, aquela coisa toda, para você para acompanhar o jogo. Hoje dificilmente você vê todo mundo andando para lá, para cá na rua, aí o jogo está jogando lá e ninguém está nem aí, entendeu? Então ficou muito distante. Agora a Copa do Mundo eu espero, né? Que seja um campeonato decente, né? Não, nada. Esqueceu a Copa do Mundo? Não, eu parei. Eu, para ser sincero, eu joguei futebol no Santos Futebol Clube. Eu joguei futebol no Santos Futebol Clube. Não tem outro lugar que eu joguei bola. Eu só joguei no Santos. Então, o que acontece? Quando eu parei no Santos, eu continuei jogando, mas joguei por jogar. Não estava me dizendo nada. Nada, absolutamente nada. Eu joguei 8 meses no Bangu, joguei 8 meses na Portuguesa de Esporte, joguei 8 meses no Vitória da Bahia, entendeu? Mas joguei porque eu entrava no campo e dava saída, fazia gol, ou dava saída quando tomava gol, entendeu? Mas jogar eu joguei no Santos.
Hoje eu vejo diferente, entendeu? Eu vejo a coisa diferente. Não, na época não, na época era como você servir o exército, pô. Na nossa época era como servir o exército. Foi convocado, tem que ir. Tá entendendo? E hoje não, hoje eu vejo gente relutando e não, eu estou machucado, eu estou isso, até inventando coisa, entendeu? Então, sei lá, parece que não é o mesmo prazer que a gente sentia. Isso aí faz parte da amizade, entendeu? Faz parte da amizade. O bom foi ele, pô, não tem outro. O bom foi ele. Não foi ele, não vai aparecer ninguém. Estão inventando nome aí, fala de fulano, beltrano, ciclano, aí não vejo nada. Fazer o que ele fazia, não vejo nada. E eu sou testemunha que eu estava do lado. Pior é isso. Eu sou testemunha e estava do lado. Não? Não. Sem falsa modéstia nenhuma. Como é que era o Coutinho? Como é que era o Coutinho jogador? O Coutinho era um morto. Era um morto. Só que ele acordava na hora certa. Olha, aí tem o fator casa, né? Nós estamos jogando dentro de casa. Eu acho que ninguém está preparado para aquela frustração de 50, né? Eu joguei num time chamado Santos Futebol Clube, que não existia estádio para nós. Vila Belmiro, Caneleira, Portuguesa Santista, Wembley. Não tinha estádio para nós. Onde a gente entrava era o mesmo espírito. A gente entrava para atropelar os caras. Com todo o respeito que a gente tinha por todos, mas a gente entrava para atropelar os caras. Então, não importa se é no Brasil ou se é fora do Brasil. A sua condição é que vai dizer o que você vai alcançar. O Santos é o seguinte. Eu, pelo menos, não acredito que tenha alguém no mundo que não queria ver o Santos jogar. Eu não acredito. E se tem algum lugar que a gente não foi, esses caras estão frustrados até hoje. Eu tenho certeza disso. Porque o Santos era a sensação. O Santos, por onde passava, fazia até chover, pô. O Santos parou guerra, cara. O que mais tu quer, pô? O Santos parou guerra. O Santos acho que foi importante na carreira de todos que passaram por aqui, não só na minha. Eu acho que a principal figura disso tudo foi o Modesto Roma, foi a Thier, foi o Lula como treinador, que soube colocar todo mundo nos seus devidos lugares, dava oportunidade, e ele conseguiu fazer um time praticamente de garotos, e a importância do Santos começou a crescer aí, que de 55 para cá só deu o Santos, né? Só deu o Santos, e foi de uma felicidade muito grande a gente participar desse elenco do Santos Futebol Clube. Nunca mais vou ver igual esse cara, chamado Pelé. Isso pode falar de quem quiser, de quem pensar, o que foi, o que não foi. Esse cara foi o diabo em termos de futebol. Com certeza. Como é que era jogar do lado dele? Era tentar adivinhar o que ele queria, né? Que ele vinha de trás, tentar adivinhar o que ele queria. Eu adivinhei algumas vezes, né?